campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Que Jesus abençoe os nossos propósitos, abençoe as nossas reflexões diárias. Livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 104, que tem como título Diante da Multidão. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, em que diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então esse versículo que Emmanuel vai nos trazer o seu comentário é sobre o Sermão do Monte, em que o Cristo traz as bem-aventuranças e que nos traz, enfim, muitos ensinamentos, né, meus irmãos? E que Emmanuel vai nos dizer assim: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. O que Emmanuel aqui nos diz nessa primeira frase é que, conforme o Evangelho toca os corações dos homens, a elevação fará com que os seus procedimentos, os nossos procedimentos, a nossa conduta diante dos irmãos que convivem conosco será elevada. Então nós temos que começar a colocar em prática os ensinamentos do Cristo através do entendimento do Evangelho e assim fazer com que ele penetre nos nossos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por toda parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Emmanuel aqui complementa essa primeira frase dizendo, que raramente a multidão tem encontrado as portas abertas do Evangelho dentro dos homens. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Vejamos, meus irmãos, como é fácil nós nos desviarmos da caminhada com o nosso compromisso, com aquilo que nós estamos responsáveis nessa reencarnação. Acabamos nos envolvendo com a parte material e esquecemos o nosso primeiro objetivo aqui, que é consertar aquilo que nós nos comprometemos no passado, que é tentar arrumar a nossa casa íntima, a nossa intimidade espiritual nessa reencarnação. Então, muita atenção nós temos que ter, para seguirmos firmes no nosso propósito, que é o nosso crescimento espiritual. E é isso que Emmanuel nos traz. Políticos astuciosos, que se envolvem com a política e esquecem o objetivo, que é identificar o povo, que é identificar a multidão como a sua essência natural, para colocar em dia as coisas da matéria, as coisas do seu bairro, da cidade, do país em que governam. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Aqui Emmanuel fala dos juízes menos preparados, mas não é com as matérias
a qual estudaram, não é com a cultura a qual fazem parte, não é com a inteligência dos atributos que receberam através das faculdades aqui do nosso plano terreno. Menos preparados porque ainda não foram tocados no seu coração pelas verdades do nosso Pai. Administradores menos escrupulosos, ou seja, administradores menos cuidadosos, arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. São os fios de esperança que Jesus nos traz através do seu Evangelho. São as oportunidades que nós temos diariamente de fazer brilhar a boa nova do Cristo, que está intrínseca dentro dos nossos corações. Nós que já fomos tocados pelo seu aprendizado, pelo seu amor, pelo seu perdão. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para todos nós, para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem. Se nós temos já um entendimento, meus irmãos, se nós já estamos com a nossa mente despertada para os ensinamentos do Cristo, se nós temos o nosso coração já tocado pelos seus ensinamentos, a nossa conduta deve ser uma conduta verdadeira, conosco e com aqueles que convivem conosco, para que todos nós possamos aprender juntos, para que todos nós possamos nos elevarmos, degrau a degrau, na nossa caminhada. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Ou seja, estendendo as mãos aos mais necessitados que nós. Nós somos muito necessitados. Nós somos ainda muito pequenos, meus irmãos. Nós temos muitas limitações, medos, aflições, contratempos. Mas sempre haverá um irmão mais necessitado do que nós naquele momento. Sempre haverá um irmão com dores maiores que as nossas naquele dia especialmente. Então estendamos o nosso coração a esses irmãos. Sejamos fraternos como Cristo é conosco, como os nossos mentores são conosco. Façamos sem condições a nossa parte, a parte que nos cabe. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. O que nós dizermos de um texto como esse, né, meus irmãos? De um aprendizado grandioso como esse. Estendermos a nossa
fraternidade, a pequena fraternidade que está dentro dos nossos corações, mas que muitas vezes é suficiente para aqueles que necessitam de uma palavra, de um consolo, de um afeto, de um carinho espiritual. Que possamos ser esses condutores da boa nova do Cristo. Que possamos estar despertados todos os dias através da prece. Pai nosso, nos ampara, Senhor, para que possamos amparar aqueles que também são teus filhos. Muito obrigado, meus amados, por mais esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site